hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do DEA e do monitor do DICSTEL 2021, mas a gente também tentou reunir um conteúdo que não fosse algo maçante. A gente tentou trazer coisas novas e que pudessem auxiliar também no processo de utilização do aparelho. Essas aulas também elas foram realizadas a partir de uma demanda da visita da JCI, né? E então, a partir dessa demanda, a gente resolveu montar uma aula para o monitor. A gente também tem uma aula que fica na pasta de enfermagem, no COG, que é aula equipamentos, o nome da pasta, que tem aula sobre o DEA, tem aula sobre o monitor, tem aula sobre a bomba e tem aula sobre a touca de crioterapia capilar, que a gente também vai falar sobre ela. Junto da aula do desfibrilador, hoje a gente vai dar um foco maior no DEA, né? Que é o desfibrilador que a gente tem em todas as unidades. Mas nessa aula do desfibrilador, que fica na pasta, também tem as informações de manipulação do cardioversor do Américas, que é diferente. Que ele é cardioversor, é desfibrilador, mas mesmo naquele aparelho, você colocando o eletrodo, esse eletrodo que é o Durapades, a gente consegue utilizar aquele cardioversor como um DEA. Ele consegue entender como DEA. Bem, então, esse é o nosso desfibrilador que a gente tem em todas as unidades, né? Ele é um desfibrilador automático. Essa é a tampa dele, que na verdade tem uma funcionalidade, ela não é só uma tampa. Ela serve para poder liberar via aérea do paciente, o que é interessante pra gente, porque assim, talvez um paciente de rua, um transeunte, a gente não saberia ali a causa da parada, por que ele, como é que foi aquela causa, se ele tem algum trauma, ou se for de fato um paciente politraumatizado, a gente não pode manipular, né, a região cervical. Mas no nosso caso, a gente tem um paciente que no primeiro momento, até a gente conseguir uma via aérea avançada, a gente pode liberar essa via aérea e aí a gente só posiciona essa tampa abaixo do tórax do paciente e a gente vai liberar a via aérea também. Né? Exatamente. E é bem interessante, assim, que é uma funcionalidade que no primeiro momento a gente não consegue visualizar, né? Então já a própria tampa do aparelho já tem essa função. Né? Eu vou começar então falando pelas pás que já ficam conectadas. Essas pás já são pás eletrodos, então elas conseguem fazer a leitura do ritmo cardíaco para saber se ele é chocável ou não, e também liberam choque quando ele for indicado. Essas pás, elas são super autoexplicativas e elas vêm com kit. Eu não sei se vocês já chegaram a ver esse kit, que tem uma toalha, tem uma máscara para você conseguir realizar a respiração boca a boca sem ter o contato direto com o paciente. Tem tesoura, se você não conseguir abrir a roupa do paciente, você pode cortar. Tem uma lâmina para você fazer tricotomia, se o paciente for muito peludo. Tem luva, então aqui tem algumas coisas, alguns insumos que podem ajudar a gente num primeiro atendimento, né? Talvez pra gente aqui que já... que como nós já estamos num ambiente que a gente tem todos os insumos às nossas mãos, talvez não seja tão necessário, mas acaba sendo uma boa ajuda. E esses são os eletrodos, né, que eles são super fáceis de serem aplicados no tórax do paciente. Eles têm geralmente essa pá número 2, que ela é numerada, né? Ela fica na posição do sternum, que a gente chama, e a pá número 3 do ápex ou do ápice cardíaco, né? No centro dessa pá, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma região oval que ela é branquinha e ela tem uma cruz vermelhinha. Aqui na nossa ata, eu acho que a gente consegue visualizar melhor nessa imagem. Aqui, a pá ela é exatamente assim. E aqui é a pá número 2, que eu falei, e a pá número 3, né? Sternum e ápex. E aqui no centro, a gente tem essa região oval, branca, com uma cruz vermelhinha. Isso é um sensor de RCP,
e ele deve ficar no centro do tórax do paciente, entre a linha intermamelar, né? E quando realizarmos as compressões cardíacas, a gente deve realizar essas compressões em cima desse sensor, porque é esse sensor que vai ser capaz de perceber se você está fazendo as compressões numa profundidade adequada, de pelo menos 5 centímetros, e na frequência correta de no mínimo 100 compressões por minuto. Então, essa região da pá é onde fica o sensor e ela auxilia a gente também a posicionar melhor ela no tórax. Essa linha, né, horizontal da cruz, ela permite que você posicione na linha mamilar esse sensor e aí o posicionamento das pás ele fica correto. Essa pá também tem outra questão interessante, que assim, se você tiver um paciente muito longilíneo, né, um homem com um tórax muito longilíneo, ou então uma mulher com uma mama muito densa, talvez você tenha dificuldade de posicionar a pá do ápex ou do ápice cardíaco. Então, ela tem uma região pontilhada, né, essa pá aqui do número 3, uma região pontilhada perto da região central, que permite você destacar essa região, e ali tem uma sobra de fio que permite que a pá caia um pouco, desça um pouco. E aí você consegue posicionar melhor essa segunda pá abaixo da mama da paciente, ou se for um paciente mais longilíneo, na região correta do tórax. Então, é uma especificidade dessa pá, né? Aqui a gente tem sempre a data de validade, né? Lembrando que a ordem ela é inversa, né? Primeiro a gente vê o ano, depois o mês e por último o dia de vencimento. E ela idealmente deve ficar como tá aqui, conectada ao aparelho, para que se a gente necessitar, né, da utilização do aparelho, ela já esteja conectada. O aparelho, ele realiza um autoteste a cada 7 dias. Quando, né, a pá está conectada, isso foi uma informação que eu não encontrei no manual, foi o representante que deu essa informação. Ele disse que quando você mantém a pá conectada ao aparelho, ela realiza, né, o aparelho realiza o autoteste a cada 24 horas. E aí, por isso que a gente consegue também avaliar aqui que tá tudo correto, mesmo que a gente não venha a ligar o aparelho, né? Mas o ideal é que isso, na verdade, não tem consenso. Tem algumas pessoas que chegam e que visualizam apenas o indicador, né, o status de condição de uso do aparelho e veem que tá com um verdinho e que tá tudo certo. Mas o ideal seria a gente fazer um teste diário, porque o teste de só chegar e avaliar se está o verdinho no indicador de status do aparelho, ele obviamente vai indicar para a gente que ele está próprio, né, para a utilização, só que se você não liga, você não consegue avaliar se todas as luzes estão corretas, se a tela de cristal líquido está ligando, se tem alguma falha. Então é interessante a gente ligar. Eu vou fazer com vocês o autoteste que é indicado pelo próprio manual do aparelho, que consiste só em apertar o botão de liga por 5 segundos. Às vezes as pessoas falam, a gente liga, ele começa a falar com a gente tem que desligar. Mas o ideal é ligar e ficar pressionando, ele vai fazer todo o autoteste, ele vai entender que é só um autoteste e depois ele vai desligar. Uma coisa interessante quando fizer, e isso vocês vão ver que mesmo quando a gente tiver que utilizar o aparelho, a gente vai ligar e ele do status verdinho, ele vai passar para o X vermelho. Ele passa e logo depois ele volta a ficar verde. Então também não é pra gente se assustar, porque é ruim, né? A gente pegar o aparelho, liga, começa a usar, fica vermelho e depois volta pro status verde. Aí a gente fica preocupado, mas assim, não é nenhum problema com o aparelho. Ele realmente faz esse autoteste, ele indica que ele tá fazendo autoteste que ainda não tá pronto para uso com X vermelho, é só isso. Vou fazer então o autoteste como que seria. A gente segura aqui por 5, viu que ficou vermelhinho. Vou continuar segurando para ele entender que é um autoteste. Aí acendem todas as luzes do aparelho. Até unidade ok. Se liga, ele fala que a unidade está ok.
Se eu liberar, daqui a pouco ele vai desligar, tá? Antes de desligar, aqui tem a... Deixa eu refazer, só para vocês verem. Ó, tá fazendo de novo outro teste. Ligou. Unidade ok. Tá ok. Aqui rapidinho na tela de cristal líquido tem aqui o número de choques, o tempo de atendimento e aqui no centro não tá aparecendo nada porque a gente não tá com a pá conectada ao tórax do paciente. Quando a gente começa a fazer as compressões em cima do sensor de RCP, nessa região central aparece pra gente a informação se as compressões estão sendo realizadas de forma adequada, né? E aparece o número de choques que a gente já liberou e o tempo de atendimento. E esse aparelho, ele também tem uma coisa interessante, ele tem um microfone interno. Então ele consegue gravar o atendimento, o áudio do atendimento. E aí, se a gente quiser resgatar esse áudio, é só você parear o aparelho nessa região com um computador que tem uma tecnologia de infravermelho. Então também é uma segurança para o profissional. Tem tudo gravado, assim, o tempo, quantos choques você liberou, toda a parte de áudio, você consegue resgatar. Ele tem todo o passo a passo do atendimento, né? É uma parada. Então ele já te dá o passo a passo do BLS, então é bem interessante que ele não serve só como aparelho que libera o choque, ele também serve, ele tem uma utilização bacana para aqueles pacientes que, por exemplo, estão em assistolia, que não é um ritmo chocável, ou em AESP, mas que a gente precisa realizar né, a RCP. E aí, ele vai estar indicando pra gente todo o passo a passo, ele indica que a cada 2 minutos a gente tem que parar as compressões para poder reavaliar o ritmo, ele te indica a qualidade das suas compressões, então mesmo que o choque não seja indicado, ele te orienta toda essa questão de tempo de atendimento, de passo a passo, então ele é bem interessante. E outra coisa interessante é que assim, hoje, por exemplo, se tem uma parada, uma primeira pessoa já começa a realizar as compressões enquanto a outra vem buscar o aparelho. Quando a gente chega ao paciente, como a gente já está com o eletrodo conectado, se a gente, na unidade, né, no aparelho, se a gente cola, né, os eletrodos, as pás no tórax do paciente, o aparelho já, quando você liga, ele já entende que você passou por todo esse passo a passo de identificação da parada, né? Você já chamou a emergência e que você agora precisa identificar o ritmo e dar continuidade ao atendimento. Então, se você liga com os eletrodos já posicionados no tórax do paciente, ele já pula todas essas etapas e já começa nessa etapa de análise de ritmo, ele pede para que todos se afastem do paciente, ele vai indicar o choque ou não, dependendo do ritmo, e aí esse botão central, ele começa a piscar, e aí a gente que libera o choque. Ele também pede, no momento de liberação do choque, que todos se afastem, e depois, logo em seguida, ele já solicita o início das compressões e se o paciente não tiver ainda uma VL avançada, a gente intercala, né? Compressão, 30 compressões com 2 ventilações. Se ele já tiver uma VL avançada, a gente não precisa fazer de forma sincronizada. A gente faz em torno de umas 10 ventilações ali por minuto, né? E aí ele te dá todo, vai te dando todo o passo a passo do atendimento. Não é um aparelho difícil, né, de utilizar. E outra informação que a gente achou interessante dar foi em relação à troca de bateria, que às vezes a gente não faz no dia a dia, mas é interessante a gente saber, né, como fazer e como ele funciona. Ele funciona por pilhas, né, são 10 pilhas. Quando a gente necessita, né, realizar a troca de pilhas é nessa região do aparelho que a gente tem que mexer, que abrir, né. Essas 10 pilhas, é bem interessante, eu acho que aqui tem uma foto melhor. O aparelho, quando essa tampa, eu não vou abrir porque a gente tem os selos, né, de manutenção em cima da tampa. Isso acaba sendo um pouquinho ruim.
que aí a gente perde esse selo de manutenção preventiva. Mas só para vocês entenderem, para abrir a tampa, aqui tem duas abinhas que a gente empurra e aqui a gente puxa para cima. A gente tem que fazer isso ao mesmo tempo. Eu acho interessante sempre colocar o aparelho em cima de uma superfície. Eu acho que a marca ela ajuda bastante porque é uma tampa bem dura e eles até orientam o uso de algum utensílio, um extrator de grampos, que seja, para poder ajudar você a levantar essa tampa. E aí são 10 baterias que esse aparelho necessita para poder operar, né? Uma coisa interessante e que a gente já tá vendo essa questão da troca, hoje a gente tem essas pilhas, que são as pilhas do aparelho, que é a Panasonic, que ela já vai ser trocada, porque quando você pega o manual, eles falam que a gente não deve utilizar as pilhas nem Panasonic nem Rayovac, porque eles já fizeram testes com essas pilhas e viram que foram as únicas pilhas em que não houve um tempo de carregamento do aparelho para liberação de choque adequado. Esse tempo foi retardado e aí atrasa a liberação do choque, aí você perde, né, tempo de atendimento, qualidade daquele atendimento prestado. Então hoje essas pilhas já estão sendo trocadas, mas são essas pilhas, são 10, né, ficam 4 nesse compartimento, mais 4 nesse 8 e 2 centrais. Todas as pilhas devem ser trocadas da mesma forma e geralmente a gente sabe que está no momento de trocar a pilha quando a gente faz o autoteste que fica o xizinho vermelho. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a troca das pilhas, né? Se a gente troca a pilha e continua o X vermelho, o ideal é a gente entrar em contato com a assessoria técnica, né? Assistência técnica para poder realizar a manutenção do aparelho. Mas o ideal é primeiro a gente fazer esse teste. Abre, troca todas as pilhas, todas as 10 têm que ser trocadas no mesmo momento. E uma coisa importante, não sei se aqui ficou bem visível, mas existe um botão abaixo dessas duas pilhas centrais, que é o botão de reinicialização da bateria. Não adianta eu só trocar as pilhas, eu tenho que trocar as pilhas e apertar esse botão de reinicialização da bateria. Que esse botão indica que todas as pilhas vão estar liberando a carga para o aparelho no mesmo momento e ele consegue realizar o carregamento de forma adequada. Então, é importante a gente sempre que realizar a troca, apertar esse botão, ok? E de resto,